Pronto. Então, vamos na manha, tá? Eu vou fazer essa primeira parte aqui, que vocês aqui, eu acho que é essa parte que vocês pegaram tudo, né? É tranquilo, mas vamos com calma, porque tem gente que de repente tem dúvida aí, daqui a pouco não entendeu muito bem essa parte de plasma. Então, olha só, pessoal. O plasma, né, é um processo de corte também, né? Ele seria o quarto estado da matéria, né? A gente chama de 3 estados físicos da matéria. Ali tem o que a gente conhece desde a quarta série, eu acho, terceira série, segunda série, alguns. Que é o sólido, dá um exemplo ali no caso da água, né? O sólido, um gelo, né? O líquido, a própria água, né? E o gasoso, o vapor de água, né? Então, o que é o plasma, na verdade? O plasma é a energia colocada para que isso se transforme, vamos supor, do gelo para a água, da água para o gelo, né? Então, a energia que a gente coloca, no caso aqui, um calor, né? Para o plasma, para a gente poder fazer um corte, né? O calor. Tá? Então, essa diferença aí entre elas aí, ocorre essa energia que é o plasma. Então, vai ser separado, no caso, o hidrogênio e o oxigênio. Então, quando são separados, ocorre essa energia que é o plasma que está acontecendo ali, né? Cria o íon, cria uma eletricidade, né? Fica eletrificado esse vapor com ionização, né? Então, essa ionização são elétrons que tem ali naquele vapor que ele transforma em calor e vira o plasma, tá? Então, é a separação desses elétrons aí dos átomos, digamos assim. Ele surgiu em 1950, eles estavam fazendo um teste, foi um experimento, né? Estavam fazendo um teste numa solda TIG, ó, solda TIG é esse aqui, ó, tá? Então, ele tem um eletrodo de tungstênio aqui, né? Que ele não funde, ele fica só atravessando os elétrons aqui para poder fazer o calor, né? Abrir o arco elétrico e vai fundindo esses outros materiais aqui, a TIG, tá? Funde aqui um material de adição com o de base. Então, eles estavam fazendo um experimento com uma tocha, onde eles afinando um pouquinho mais, né? Esse bocal aqui, ó, esse bocal tendo um orifício menor, eles queriam fazer uma solda, tá? E aí acabaram vendo que esse orifício menor nessa tocha aqui, ele em vez de soldar, ele cortava. Né? Então, era o plasma que estava acontecendo aqui, ele estava diminuindo cada vez mais aqui, e o vapor que acontecia aqui era o plasma que estava agindo. Né? Então, era um bocal diferente desse outro aqui. Ó. Esse aqui ele é um bocal mais aberto, onde a gente consegue fazer a soldagem, e esse aqui é mais fechadinho, onde passa o gás ali, tem um eletrodo aqui, né? Que ele abre o arco elétrico, e aqui a gente consegue fazer, então, um corte. Ele vaporiza aquele material que seria um excesso, que iria sobrar, vamos supor, quando a gente está serrando lá, sobra aqueles cavaquinhos, né? E aqui não. Aqui nesse tipo de operação aqui, ele vai vaporizar o material. Ao invés de sair cavacos, vai vaporizar aquele material. Vai criar vapores, tá? Então, olha só para vocês terem uma ideia, assim, ó, de plasma, né? O raio, quando acontece uma tempestade, assim, ó, o raio, ele não deixa de ser um plasma, né? Olha só o que acontece com os elétrons. Ele está atravessando um condutor. E qual é o condutor que ele está atravessando lá, o raio? Ele está atravessando o ar, né? Nosso ar. Então, o nosso ar ele não deixa de ser um condutor elétrico. Ele é um condutor elétrico. Né? Então, claro que aquela diferença de potencial, né, tão enorme assim, ele tem que conduzir por algum lugar. Então, o que consegue conduzir ele é o próprio ar, a própria atmosfera, o ar que a gente tem ali, né? Oxigênio, hidrogênio, vários outros gases ali que faz com que isso percorra essa eletrificação. É a mesma coisa que acontece aqui no plasma. Tá? Cria vapores, né? A gente pode criar o vapor com o próprio oxigênio, o próprio ar comprimido, que é o nosso ar que a gente tem
na atmosfera nossa aqui, né? A gente pode captar ele através de compressores, né? Colocar dentro de um cilindro e comprimir e usar numa ferramenta como essa, de plasma, tá? Que são as manuais como essa que aparece aqui embaixo, nessa figura aqui, ó. Então, a gente pode usar nesse aqui também, só que aqui a gente vai utilizar quando a gente precisa fazer as peças mais perfeitas, tá? Com cortes mais certeiros, com mais acabamento, né? E aqui a gente consegue fazer, vamos supor, no uso de uma oficina ali, precisa de agilidade, né? A gente usa uma fonte que seja manual, né? Tá? Então a gente consegue também usar com ar comprimido e o tungstênio ali, né? E a fonte de energia que vai gerar a energia correta para isso daqui. Então a gente vai conseguir fazer alguns cortes, talvez com não muito acabamento, né? Mas a gente consegue ali fazer com mais agilidade do que o oxiacetileno, né? E mais barato. Claro que um equipamento plasma também tem seu valor ali, mas só que no geral, no final das contas, ainda sai mais barato do que a gente ter um aparelho oxiacetileno, porque o acetileno também não é tão barato, tá? E aqui a gente vai usar numa máquina CNC, né, que ela pode copiar e tu pode colocar os dados num computador lá, que ele vai transferir todos os cortes ali possíveis ali, conforme tu deseja fazer uma peça. Então aqui tu vai usar diferentes gases, tá? Tu pode usar o oxigênio, tu pode usar nitrogênio, hidrogênio, argônio, né? Hélio, dependendo do tipo de material aqui que a gente vai utilizar. Então esses gases tu consegue chegar numa temperatura maior, né? Então tu consegue cortar peças maiores, de repente, mas a gente nunca utiliza assim para cortar acima de 15 milímetros, tá? Que é 1,5 centímetro, tá? Acima de 15 milímetros. Então, no máximo é isso daí para sair um corte mais perfeito. Mais que isso, ele começa a criar uma deformação na peça e no próprio corte ali ele sai muito chanfrado e às vezes tu perde a definição ali, tá? Então, essa é uma das grandes vantagens dele ser uma máquina de utilização mais rápida, né? A gente pode ter uma velocidade maior nas operações de corte e mais econômico no final das contas, tá? Tá passando aqui. Deixa eu admitir o seu Luiz. Aqui, beleza. Então, aqui tem as características do arco plasma, né? Variam de acordo com o tipo de gás, então hidrogênio, argônio, como eu falei ali, a quantidade da vazão, o diâmetro do bocal, tudo isso tem interferência nos cortes, tá? E a tensão do arco elétrico. É quase a mesma coisa que na soldagem. Na soldagem, dependendo do bocal, dependendo do bico, dependendo do gás, e a tensão, a gente vai ter alterações ali que vai modificar o tipo de corte, tá? Então, no caso, às vezes tu pega um inox, é um gás. Tu pega um aço carbono, é outro, tá? Então, assim, tem as suas variações, tá? Supor, vai usar um manual, por exemplo, né? Ele vai estar colocado na carga positiva e a peça na carga negativa. Dependendo do material, às vezes a gente pode inverter esse tipo de polaridade, tá? E pode estar a tocha no negativo, que precisa de mais calor, e a peça de menos calor está no positivo. Tá? Então, às vezes pode acontecer alguma inversão de polaridade. Isso aí a gente vai estudar junto com soldagem, depois vocês vão entender um pouco mais. Então, os tipos de gás aqui, né? Quantidade, vazão, bico de corte, isso aqui também, então, afeta nos cortes, né? Então, com ar comprimido é aquele manual, como eu falei para vocês ali no começo. Ó, então, tu vai usar uma tocha desse tipo aqui, ó, né? Manualmente. Tu quer fazer um corte ali, quer deixar um pouquinho mais reto, bota uma reguinha do lado ali e faz um corte com a mão mesmo. Uma tocha manual assim mesmo, tá? Então, esse aí tu só abre o arco ali na chapa, ele já começa a cortar. Tu não precisa fazer um pré-aquecimento que nem o oxiacetileno. Chega ali, abre o arco elétrico, ele já vai começar a cortar. Tá? Então, é um corte que vaporiza toda essa faísca que está saindo aqui, na verdade, quase não é faísca. Isso aqui vai vaporizar, vai ter pouco excesso de material aqui que vai respingar. Na verdade, isso aqui vai vaporizar tudo. Tá? Alguma coisinha vai ficar no material de base. Bem pouquinho assim vai ficar alguma coisa marcadinha ali, tá?
Então, é um processo que aumenta a velocidade em 25%, né? É um processo que é bastante usado, e principalmente quando a gente usa as máquinas da ICNC, né? Deixa eu ir passando aqui. Opa. Opa, aqui. Então, os esquemas, né? Aqui no caso das tochas, né? O que vem composto aqui? Então, é um eletrodo, por onde é que passa o gás aqui, né? Em volta do eletrodo, aqui onde se forma o plasma. Então, aqui tem uma condução do gás, aqui, outra aqui também. Então, às vezes acontece de ser o gás hélio, o hidrogênio, o oxigênio. E aqui a gente vai ter o metal de base, ó, que está no positivo. Ó. Então, a nossa polaridade aqui é negativa e aqui é positiva, tá? Mas, às vezes, depende do material, a gente inverte, tá, gente? Então, às vezes acontece isso aí. Mas é rara a utilização, assim, em materiais, assim, diferentes aí, que precisa dessa inversão de polaridade, tá? Acontece mais na soldagem, às vezes a gente tem que inverter a polaridade, tá? Então, é isso aqui, basicamente, é a nossa tocha. O funcionamento, então, processo de corte no material de base fundido é parcialmente vaporizado, aquilo que eu falei para vocês ali, ele vaporiza, né? Quase que tudo. Fica alguma rebarbinha, alguma coisa ali, claro que fundida, né? Quando tu faz o corte, mas bem pouco e fácil de tirar também, tá? Então, quando tá fazendo o corte plasma lá no CNC, vamos supor, da Marco Polo, tem uma pessoa lá só para tirar as peças, limpar, deixar tudo limpinho, né? E ele vai lá, coloca o material e a máquina vai e retorna e faz o serviço, né? Então, ele tem uma programação e aí tem só uma pessoa só para cuidar lá, para não ficar óxido e outras impurezas lá também na máquina, tá? Esses equipamentos já são os equipamentos maiores, né? Não são aquelas fontes de energia pequena, então são bem maiores, ocupam um bom espaço dentro de uma oficina, né? Mas agiliza muito a produção, né? Então, a economia do gás, combustível, no caso do acetileno, ele se torna caro, né? Então, pode usar o oxigênio, outros materiais como o argônio e tudo mais, que aí ele aumenta a potência lá do corte, né? Aumenta o calor, né? Então, ele aumenta a potência do corte. Os cortes saem mais limpos, sem rebarbas, né? Não fica aquela rebarba como se fosse na serra, então eles saem cortes bem limpos. Amanhã eu acho que eu vou mostrar para vocês ali, eu tenho umas peças cortadas ali, vou mostrar para vocês como é que sai. Vocês já devem ter visto. Então dá para utilizar em quase todos os metais, né? Menos madeira, eu acho que não dá para usar, o resto eu acho quase todos, praticamente todos os metais dá para usar. Né? Latão, alumínio, aço inox, ferro, carbono. E a facilidade de operar também, tá? Isso aqui é bem fácil de operar. Aprendeu a programar uma CNC ali, aqui é tranquilo, porque os projetos já vão chegar prontos, né? Se for a manual, por exemplo, é muito mais tranquilo. Se for só para cortes manuais ali, é bem fácil de usar, tá? É mais fácil do que soldar. Então, a escolha de gases, né? Para diferentes materiais aqui, determinado pelo equipamento, o material a ser cortado. Pela necessidade de energias envolvidas no processo, mistura de argônio, hidrogênio, então pode ocorrer também os gases misturas, tá, gente? Então, alguns têm, vamos supor, 50% de argônio e 50% de hidrogênio, ou quebrado, às vezes dá 75% de argônio e 25% de hidrogênio. E às vezes acontece deles terem mais composições aqui, mais misturas, né? Então, essas misturas, eles trabalham em alguns materiais mais nobres sem ter oxidação, né? Vamos supor o alumínio, ele tem que tirar o óxido, tá? Então, ele tira o elétron do alumínio. Ele faz com que se movimente o elétron do alumínio lá para poder fazer o corte. Ao contrário de alguns materiais, está adicionando elétron para fazer o corte, tá? Então, às vezes, é o gás que modifica essa polaridade também, tá? Essa forma de trabalhar.
também aqui, ó, no caso do gás também, ele adiciona mais condutividade térmica, né, mais alta, que nem o hidrogênio, por exemplo. O nitrogênio utiliza basicamente para cortes de chapas finas, então, conforme o material vai modificando alguns gases, tá? Alguns gases. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui já vamos pular direto aqui, que aqui aparece uma tabelinha aqui, gente, de quais são os gases recomendados para os tipos de materiais, tá? Então, no caso desse ar aqui é o argônio, tá? Argônio, então, ele é para o aço carbono, alumínio, aço inox. Como é que sai o corte dele, né? As vantagens que tem, então, corte limpo, em aço carbono, conveniente, baixo custo. Então, esses gases aqui são os que, conforme o material aqui, eles são recomendados. E aqui já mostra um pouquinho das espessuras, ó, no aço carbono, 6 milímetros com oxigênio, o gás de proteção, no caso, então, aqui ele vai dando mais ou menos as medidas para qual tipo de gás aqui a gente utilizar, né? Então, no caso do carbono, do aço carbono, o oxigênio até 6 milímetros, até usando o argônio, tá? Oxigênio e argônio. O aço inox, até 10 milímetros, 95% de nitrogênio e 5% de hidrogênio, tá? Daí o gás de proteção é esse aqui, N2, nitrogênio. Né? Depende da especificação aqui. Então, é as espessuras que ele corta, né? Aqui também tem alguma coisa sobre as espessuras e o que vai acontecendo aqui, o que dá para a gente fazer, né? Com os cortes, até 32 milímetros, até 50 milímetros. Alguns dá para fazer só uma escavação, outros dá para fazer o corte, mas depende da potência que tu vai utilizar ali na máquina, tá? Então, aqui tem mais uma partezinha da tocha, distribuição de gás, eletrodo, bico, capa, bocal, deslocamento. Aqui seria uma rosca, né, que ele vai emparafusado, esse bico de contato. Aqui acontece uma centelha, né, para poder abrir o arco elétrico. E aqui como é que é mais ou menos a tocha. Ó. Tem aqui esse aqui tem uma tocha de solda, tá? Então ele aqui está adicionando material, também pode acontecer, e aqui tem uma de corte. Ó. Então essa aqui de corte não tem esse equipamento aqui que adiciona o material, tá? E aqui são as fontes de energias assim utilizadas mais simples, tá? Que são as manuais. Ó. Então tem de vários tamanhos, tem mais pequenas que essas, tem maiores. Ó, tem outras que são de bancadas bem pequenas. Aqui já é uma colocada num robô, né? Então pode ser utilizado num robô também. Daí o robô tu vai ter que precisar ter um programa para fazer os cortes programados, né? Ó, aqui tem uma outra aqui que ela vai copiando. Então ela bota a chapa ali, dependendo do tamanho, bota a chapa ali de um certo tamanho, ela vai fazendo os cortes ali conforme a programação que tu fez lá no computador. Aqui tem outra, só falta a mesa aqui, né? Então ela vai passando pelos eixos ali, né? Para fazer os cortes conforme a programação. Aqui tem com vários bicos, ó. Tem com bico só, tem com vários bicos ali para agilizar mais o corte. Aqui também, uma mesa bem grande, ó. Então aqui tem uma outra. Então, aqui acabou. Beleza. Pessoal, deixa eu ver, já é quase 3 horas, tá? Eu vou deixar para a gente falar da outra parte ali amanhã, para não interromper vocês no trabalho da Marco Polo ali também, tá? Então a gente vai fazendo com calma, vamos tranquila, não botei data ali para vocês entregar aquela parte ali desse aqui do plasma, né? Eu abro amanhã recém o do laser, tá? Deixei ali, mas abro amanhã o do laser. E aí amanhã a gente fala um pouquinho mais do plasma. Eu vou deixar o do soft skills ali, vou tentar arrumar ali para quem não conseguiu, acho que da turma da manhã ali não tinham falado nada, não sei agora. Daí eu já abro ali para vocês, qualquer coisinha, vocês me dão um toque ali se está funcionando ou não, tá? Beleza, gente?
Beleza. Tá? Certo, senhor. Beleza. Daí, vamos com calma, que é para Feito, todo mundo professor. acompanhar, tá, gente? Vamos devagarinho para todo mundo acompanhar. Show de bola, então, gente. Até amanhã. Amanhã também vamos fazer nesse horário, tá, gente? Também? Valeu, Eu senhor. tenho que ir lá fazer o periódico, daí vai de manhã Professor. e atrasa. Beleza, senhor. Tranquilo. Tá? Eu vou A ter que ir gente no quartel agradece. amanhã, senhor. Daí eu já queria falar que eu não sei se eu vou conseguir participar. Se acabar antes lá, daí eu participo, tá? Tá. Mas vamos deixar marcado para as 14 horas igual, tá? Qualquer coisa, eu tô gravando aqui, que nem esse aqui. E amanhã, qualquer coisa eu gravo e daí boto no grupo ali. Não sei, eu acho que tá faltando uma gravação que eu não botei no grupo, né? Eu vou dar uma olhada ali. Mas eu acho que é da outra parte lá de corte lá, que já foi também. Vocês já responderam tudo. Então tá, galera. Até amanhã, então. Certo, senhor. Obrigada. Valeu. Falamos. Professor, uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde.